Bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos sair da ignorância. Olha, esse vídeo vale a pena você ver. Para você ficar ciente de quem tem patrocinado as desgraças em nosso país e em outros países também. Esse cara, ele foi expulso do país dele. No país dele ele não pode entrar mais, pra você ter ideia. Porque ele quase quebrou o país dele, com as falcatruas dele. O Enéas, eu coloquei um vídeo aqui no canal, o Enéas falando que ele é um narcotraficante. Ele ganhou sua fortuna com o tráfico de drogas. Dizem até que no Uruguai, a parte das drogas que é vendida legalmente lá, ele é responsável. George Soros, com suas fundações, né? Foundation, Associação Foundation, alguma coisa assim. Uma organização que ele tem. Esse vídeo vai te abrir sua mente. Quem são os nossos inimigos e quem nós temos que conhecer e saber que financia a desgraça tanto no nosso país como em outros países. Tá certo? Veja o vídeo interessantíssimo, tá bom? Tô tentando ajudar vocês, trazendo conhecimento para vocês, tá bom? Veja o vídeo por si próprio, o vídeo vai te mostrar os detalhes, tá bom? Que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Se você gostar do vídeo, dê o like. Se você não gostar, quer dar fazer alguma crítica construtiva, coloca aí nos comentários, beleza? Fiquem todos com Deus aí. Saiam da ignorância. E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da noite. E hoje foi o dia, né, dia 12 de agosto, hoje foi o dia que o Movimento Brasil Conservador colocou como o dia contra o George Soros, né, ou seja, o dia antiglobalista. Né? Um dia para a gente protestar contra o globalismo e para conscientizar as pessoas também. Né? Muita gente nunca ouviu falar de George Soros, mas com certeza teve já sua vida atrapalhada por causa desses planos globalistas. Né? Eu acho que a pandemia ela serviu muito para isso também. Aquelas pessoas que antes que tudo ficava um pouco como teoria da conspiração, apesar de ter tudo documentado, né, histórias sobre tudo que aconteceu até hoje, mas muita gente ainda duvidava. Eu acho que a pandemia também, toda essa histeria, todas essas loucuras que aconteceram a nível global, né, despertou muita gente para mostrar assim, realmente tem forças exteriores aí agindo nos governos. Então, tá aqui na bancada comigo agora o Maurício Costa, do Movimento Brasil Conservador. Boa noite, Maurício, tudo bom? Boa noite, Max. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Terça Livre. É uma honra estar aqui novamente com vocês. E hoje foi um dia muito satisfatório para nós. A gente trabalhou bastante para que ocorresse o dia 12 de agosto, o Dia Internacional de Combate a George Soros. E como tu falou muito bem, nosso principal objetivo é trazer o assunto para o debate. É isso aí. E eu acho que nós conseguimos isso partindo do pressuposto que mais de 150 mil brasileiros hoje tuitaram durante o dia inteiro sobre o assunto. Até pouco tempo talvez fosse algo inimaginável, com certeza, nós conseguirmos fazer trazer essa pauta à tona. E hoje o Twitter aí foi a loucura, os Trend Topics, e é claro que os grandes veículos de desinformação já trataram de sair em defesa do Soros, né? Tratando ele como o melhor ser humano do mundo e tentando desmerecer o nosso trabalho. E nós temos que agradecer muito aos membros do MBC, toda a equipe do movimento que tem trabalhado aí incansavelmente por esse dia, e também a todos que assinaram a petição que vai ser entregue amanhã no Congresso Nacional. Nós vimos recentemente o presidente Trump se manifestando contra o George Soros, em repúdio à atuação dele, tentando até, de certa forma, bloquear as contas. O próprio país de origem do Soros, que é a Hungria, já expulsou o George Soros de lá. Inclusive, a origem do Stop Soros é lá da Hungria. Nós pegamos essa ideia porque foi a campanha que o próprio governo levou à frente
na Hungria para conseguir tirar o George Soros de lá. E sabe o que foi mais interessante nisso tudo? Foi ver que nós conseguimos romper, de certa forma, a bolha da direita. Olha que legal. Hoje nós fizemos uma ação, fizemos ações em vários estados, mas a mais pontual que foi feita foi no Rio de Janeiro, em frente ao escritório da Open Society, que é a grande instituição que financia toda essa rede aí do George Soros. Então o pessoal do MBC Rio aí, parabéns pela atuação de vocês, hoje foi incrível, vocês foram guerreiros, mesmo com todos esses decretos aí, buscando censurar vocês, até mesmo correndo risco de prisão, vocês foram lá em defesa do Brasil contra esse sujeito e até mesmo ao globalismo que tem destruído a nossa soberania. São pessoas que não receberam um voto sequer e que querem comandar todo o nosso país. Então, muito obrigado para o MBC Rio e também para todas as outras ações que ocorreram ao longo do Brasil hoje. E tem até um cartaz ali, né? Pode mostrar pro pessoal. Ó, nós temos aqui. Aqui, pessoal. Ó, temos o cartaz aqui do dia 12 de agosto, o Dia Internacional de Combate ao George Soros. Vocês vão ver que a nossa principal frase aqui, e o Max pontuou muito bem, é: não deixe o George Soros pensar por você. Por que nós utilizamos essa frase? Porque ela é muito simbólica. A grande maioria do povo brasileiro não sabe quem é George Soros. Ou se sabe, sabe pelas mãos da grande mídia, que tratou muito bem de transformar ele no melhor ser humano do mundo. Então, hoje nós vemos ideias em circulação que foram financiadas pelo George Soros e que estão aí, e as pessoas acreditam que são suas as ideias. O professor Olavo de Carvalho fala o seguinte: no início do cofre ele passa um exercício que é para você rastrear a origem das suas ideias. Isso aí. E quando você faz isso, você começa a colocar no papel aquelas ideias que você acha que são suas. Você vai ver que muitas vezes foram ideias que foram criadas por engenheiros sociais para que você pensasse daquela forma e moldasse o seu comportamento. Então, hoje a gente olha para o Brasil, olha para as universidades, às vezes até mesmo para dentro da igreja, teologia da libertação, invadindo a igreja, e a gente vê as pessoas achando que aquelas ideias, que aqueles comportamentos são deles. Olha, eu penso com a minha cabeça, eu ajo conforme a minha visão do mundo, e muitas vezes a pessoa está pensando com a cabeça de George Soros e agindo como ele quer. E é claro, tem outras famílias de globalistas, mas nós precisamos ter um foco, as ações precisam ser pontuais. E nesse primeiro dia, nesse primeiro ano, nós escolhemos exatamente o George Soros por ver ele como a principal personificação do globalismo no mundo, né? Perfeito. E essa frase aqui, a gente precisa carregá-la conosco. Muitos dos comentários que nós vimos hoje no Stop Soros, lá no Twitter, na hashtag, eram de pessoas que exatamente estavam pensando com a cabeça do George Soros, criticando as nossas ações. Uhum. E nós podemos ver e medir o impacto que essa ação do Soros teve por quem se levantou contra ela. Nós vemos os veículos de comunicação como Folha, nós vemos aí o Globo, nós vemos vários jornais fazendo matérias, tentando denegrir a nossa imagem, tentando trocar a pauta real. Inclusive saiu matéria na Folha falando: alvo de fúria bolsonarista, agora o filântropo George Soros tem um dia para ser odiado. Então, essa manifestação antidemocrática, busca aprender, rapaz. E aí, interessante é a gente ver que sucintamente começaram, Max, a surgir matérias falando de como o George Soros pode combater o Covid. Como o George Soros pode... o George Soros está doando bilhões para salvar a vida em países pobres. Então a gente vê que, mesmo quando não citaram a nossa iniciativa, a gente conseguiu pautar o debate. É isso aí. Exatamente. Não, e são pessoas diretamente interessadas, né? Sim. Porque você vai ver em vários desses institutos, vários organismos da grande mídia, que aí você vai olhar lá, patrocinadores, financiadores, projetos. Aí você vê quem que tá botando dinheiro. Aí, Open Society Foundation. Ou então, como parceiro do parceiro. Parceiro do parceiro. Rapaz, foi procurar isso nada. Deltão Dallagnol, você procurar lá, naquele Unidos contra a Corrupção, você vai lá, é parceiro do parceiro, tu vai pra Abong, tudo, abortista, tudo, MST, CUT. Você vai procurando. É a mesma lógica. E George Soros a gente sabe, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Atrás das grades não mexe com ninguém. É um velhinho qualquer, sem poder. Nossa, tadinho, né? Eu falei de manhã, eu vou repetir agora, que eu acho um absurdo, porque a direita é fair play.
né? A direita limpinha, toda explicucha das coisas. Ai, tinha que combater a Lema, porque Soros é internacional. Irmão, tu quer dizer que tu não pode combater o Satanás porque tem que primeiro combater o Beelzebub, é? Não tem sentido, irmão, tem que combater o que der. O primeiro que apareceu, e muito bem acertada a escolha. Tá? Muito bem, vocês estão de parabéns aí, foi um movimento ímpar, espero que cada vez mais o pessoal se engaje. Aí, porque todos nós sabemos o que hoje o globalismo está aí por trás da esquerda, né? A esquerda ela acaba trabalhando para os globalistas, né? Que tem o poder. Então, bem pontuado para o professor Olavo de Carvalho, falei de manhã, vou repetir. Quando você destrói a religião, a filosofia e você destrói a moral, só existe uma coisa capaz de guiar a sociedade, que é o dinheiro, a economia. E é isso que esses cabras ressacaram muito tempo lá atrás e a direita fair play não entende. Acha que não, que o lance é ser liberal, o lance é ser do mal, porque a gente defende o livre mercado. Aí você olha o liberal querendo legalizar, já tô saindo da pauta porque eu sou doido mesmo. Uhum. O liberal querendo legalizar a maconha, por quê? Porque é uma excelente commodity, né não? Do peru maravilhosa e tal, todo mundo querendo dar um tapa na pantera, ficar doidão, chupar as tetas da mãe fumaça, ficar lascado. Mas isso por quê? Porque gera dinheiro, é bom, economia, movimenta, gera emprego. Aí você pega a pauta esquerdista, quer legalizar a maconha por quê? A base, se a gente for fazer toda, vai afetar a família. Exato. Aí quando você afeta a família, você tem desestruturação familiar, também envolve o direito patrimonial, já que você não tem descendente, volta para o ascendente, colateral, se não der para colateral, volta para o Estado. Uma forma de apropriação, ou por melhor dizer, desapropriação do imóvel, imobiliária, ou mesmo da pecúnia, do dinheiro, sem uma força ativa estatal. É de uma forma remissiva, você consegue absorver todo o negócio. Aí você viu como as pautas se equivaleram aí? Os dois querem legalizar maconha por motivos diversos, certo? Sim. Aí você olha agora o aborto. Vai falar do aborto depois daquele negócio de 9 meses aí? Sim. O aborto, quer legalizar o aborto por quê? Porque o aborto tá... É mais previdência, é mais coisa, é mais problema para a sociedade. E também a indústria do aborto é como diz, uma economia, um mercado multibilionário. Anualmente move bilhões. Quer legalizar? Do peru, do mal, gera emprego. É maravilhoso, é incrível. Aí o outro quer por quê? Os comunistas querem por quê? Porque destrói a família. E um exemplo claro disso aí, né, Mauro? É a questão da maconha no Uruguai. O George Soros é apontado como um dos principais patrocinadores dessa liberação da maconha no Uruguai. E nós vimos que não deu muito certo a questão do mercado, porque continua ocorrendo tráfico. E o George Soros é acusado já em vários países, o pessoal levanta essas acusações, de ser um narcotraficante também. Sim. Então, o que a gente vê hoje no Uruguai? O George Soros ganhando tanto com a maconha legalizada, quanto com o tráfico. Rapaz, qual é a coisa mais traficada? Quem tá mais irregular aqui no país? Não é o que o pessoal chama de contrabando, mas chamado de descaminho, na verdade, né? É o cigarro. É legalizado. Tráfico de cigarro. Tá? Mas só para concluir esse raciocínio aqui, então eu mostrei para vocês aqui que a maconha que os dois querem legalizar, o aborto os dois querem legalizar. Mas qual a diferença? O liberal tá preocupado em defender a única coisa que os comunistas não estão preocupados em atacar. Nós defendemos o livre mercado. Me corrige, Max, depois de Lenin, se não me engano, depois de Lenin, né? Que eles entendem que a estatização da economia setorial regional, ela não dá mais certo, ela é impossível. Se você não tem mercado, perdão, se você não tem dinheiro, você não tem valor. Se você não tem valor, você não tem preço. Se você não tem preço, você não tem economia. Se você não tem economia, você não consegue viver de escambo para sempre. Então, a única possibilidade de estatização da economia, eles entenderam que é global. É isso aí. A conta não fecha de outro jeito. Né? Não fecha de outro jeito. Só se o mundo... E a pandemia foi um excelente teste para isso. Mas por trás disso, porque eu falei disso, tá aqui. Soros, a família Ford, né? Ford Foundation, Rockefeller Foundation, atrás de laboratórios como Gilead, toda essa fuleiragem do cacete que a gente sabe. A Gates Foundation, que, por sinal, muito bem apontar aqui, a Gates Foundation... Lembra que sabia que Mandetta mandou, se não me engano, 100 milhões de reais para a fundação? Pois é. Do Gates. E qual é a proposta? Reduzir a população, a proposta principal deles lá, reduzir a população mundial em até 10% com bases em vacina. Meu amigo, esse é o perigo do demônio chamado globalista. Se existe algo tão ruim quanto o esquerdista ou comunista, meu amigo, chama-se globalista. Parabéns ao movimento, viu, cara? Parabéns mesmo, de verdade, de coração. Tá? Obrigado, Mauro. Parabéns. E
Se vocês ficarem interessados em saber mais sobre Soros, tudo, nós produzimos uma série de 3 entrevistas. Nós entrevistamos o André Assi Barreto, que é editor da obra do Partido das Sombras ao Governo Clandestino aqui no Brasil. Foi a primeira entrevista em que ele demonstra toda a base teórica com Karl Popper e tudo que fundamentou a ideologia do George Soros. Ele demonstra também ações práticas dessa teoria, que comprovam a teoria. Depois nós entrevistamos o Paulo Henrique Araújo, que é um parceiraço aqui do Terça Livre. E nessa segunda entrevista com o Paulo Henrique, ele explica toda a atuação do Soros, como ele montou a sua rede no mundo. Porque hoje ele tem uma rede de tentáculos em todos os países do mundo. Ele consegue abranger todos os continentes. E na terceira entrevista, que vai ao ar daqui a pouquinho, e que vocês podem acompanhar, a terceira e última entrevista, nós entrevistamos o Bruno Dornelles, em que ele fala especificamente de casos do Soros aqui no Brasil, como a Prefeitura de Pelotas, que teve o Pacto pela Paz, como o governo do Flávio Dino, que recebeu lá no Maranhão milhões do George Soros, e nós sabemos também, foi muito bem explicado na entrevista do Bruno Dornelles, toda a influência do Fernando Henrique Cardoso, que é uma peça-chave do George Soros aqui no Brasil. Isso é o satanás. Só aproveitando aqui, mandar um abraço pro meu amigo Bruno Dornelles. Um grande abraço, meu amigo. Esse cara é do mal, é do peru. Vocês estão muito bem acompanhados. E as entrevistas, a série, tá disponível no site antiglobalismo.com. Até pedir pro PH ali colocar pra nós depois, pra mostrar o site. Vamos pra botar vocês. agora. Aí, ó, perfeito. Agora para você apresentar o site pro pessoal. Olha aí, pessoal. O site é antiglobalismo.com. Ele foi feito em 5 idiomas, tá? A gente vai expandir esse site, ele vai continuar no ar pro futuro. Vamos melhorar, colocar mais conteúdo. Nós tivemos sites estrangeiros trazendo público, como os jornais italianos que noticiaram o projeto. E ali você vai ter um teaser. Inclusive tem uma frase ali muito marcante que demonstra quem nós estamos enfrentando. O George Soros, que é filho de judeus não praticantes, para vocês terem uma ideia, ele durante o nazismo, o regime nazista, a invasão à Hungria, ele trabalhou entregando outros judeus para os nazistas. E a frase que consta ali foi uma frase que ele falou durante uma entrevista. Vocês podem pesquisar aí na internet. Ele falou o seguinte: o meu objetivo é tornar-me a consciência do mundo. E o que isso significa na prática? É fazer com que o Max, o Mauro, o Maurício, vocês que estão nos assistindo aí, todos pensem conforme ele. E em outros relatos da sua biografia, pessoas que conviveram com ele contam que ele tem uma identidade, que ele acredita ter uma missão messiânica, de transformar o mundo. Então, ele conta que quando ele foi ganhando grana e tendo meios para fazer isso, ele conseguiu ir aprimorando essa atuação dele, e hoje ele atua em praticamente o mundo todo, né? E fica muitas vezes a questão dos blocos de poder, a relação entre os muçulmanos, os globalistas, os comunistas, e nessa série de 3 vídeos a gente explica tudo para vocês e vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Então acessem o site antiglobalismo.com, lá tem a petição, ainda quem não assinou dá tempo. Amanhã à tarde, às 15 horas, nós vamos entregar as petições para deputados da base. A deputada Bia Kisses e o deputado Paulo Eduardo Martins já confirmaram a presença, a gente agradece demais. Eles vão receber as assinaturas e a gente vai documentar tudo para vocês, exigindo uma nota de repúdio do Congresso. Então acessem o site, assinem a petição e assistam a série de entrevistas, que é muito importante. Mostra só mais um pouquinho, que tem umas fotos ali. Essas fotos são de quando? Essas fotos que não são ainda de hoje, mas foram de ações que nós fizemos. Ali tem uma participação. Mas foi parecido com o que foi feito hoje, isso, né? PH, esse é o vídeo. Esse é o vídeo, não. São as fotos. Tem umas fotos ali. Isso. Aí, embaixo do vídeo tem umas fotos. Desce um pouquinho. Aí, se tu clicar, elas abrem. Aí tem umas fotos que o pessoal fez. O PH tá ajustando para nós ali. Vai dar uma diminuída no zoom. E aí, nós fizemos algumas ações em esquinas, sinaleiras, locais movimentados, para conscientizar o pessoal. Essa faixa que tá ali é muito simbólica, porque ela diz o seguinte: você sabe quem é George Soros? Não deixe que ele destrua a sua família. Então muitas pessoas chegavam no sinal, aplaudiam as ações, e outros ficavam pensando, quem é George Soros? Por que ele vai destruir minha família? E aí, então, eles acessavam o site, e lá nós colocamos um apanhado de artigos
para que eles tivessem acesso em primeira mão, assim, de uma forma bem detalhada e bem simples, na linguagem que o povo entende facilmente, para conhecer a verdadeira face do Jorge Soros e não essa patota toda que a grande mídia vende aí, né? Beleza. Excelente. E hoje foi mais ou menos assim, né? Hoje nós fizemos... a ideia do MBC é não centralizar em si. A gente quer que outro... Por isso que a gente fez um site separado chamado Antiglobalismo. Muito bom. Nós fizemos aqui, se vocês forem ver, aqui embaixo até tem que é uma iniciativa do MBC. Mas a gente não quer que seja só nossa. A gente quer que outros movimentos participem. Então, vários outros movimentos vieram. À frente lá de Goiás participou conosco. E o MBC participou em vários estados. As ações foram dessa forma. A gente não tem uma mobilização de rua muito grande em torno de um assunto como esse. Sim. Mas aos poucos isso vai crescendo. Esse foi o primeiro ano e a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos e estamos muito satisfeitos. Além dessa ação, nós fizemos agora à noite uma outra muito pontual. Eu pedi pro PH botar para nós ali, que foi no prédio da CNN. Nós colocamos lá a hashtag Stop Soros. Colocamos, tem outra também aí, ali, vai colocar para nós. Stop Soros. E por que no prédio da CNN? Porque basicamente a CNN é compilado de desinformação com uma nova roupagem. Muitas pessoas, até mesmo da direita conservadora, caíram lá no início acreditando assim, pô, a CNN vai vir, vai ser diferente, estão apoiando. E a gente tá vendo que é mais do mesmo, é mais desinformação para tentar manipular vocês. E nada melhor do que usar como exemplo o prédio da CNN para mandar aí um recado para toda a grande mídia, uma nota de repúdio para eles. Não é só para a CNN. E a CNN nos Estados Unidos, aí a gente sabe que o governo clandestino que foi instaurado lá e na série nós demonstramos isso, a CNN é um ponto fundamental para toda a patota dos Soros. Pois é. Não, e é importantíssima essa ação de vocês, né, de conscientização e que as pessoas busquem saber sobre isso. Eu achei muito legal a frase, né, não deixe ele destruir a sua família, que é realmente para as pessoas, pelo menos ter curiosidade, né, mas que isso, né, e aí buscar e começar a se informar. Para vocês terem uma ideia, pessoal, como que se chega a você pensar assim, poxa, mas como que um cara, por mais que seja bilionário, então como é que ele vai dominar os países? Como é que ele faz, né? Como é que seria o modus operandi? Bem, uma das coisas é você conseguir forçar, por exemplo, pessoas a adotarem certas ideologias, governos, perdão, adotarem certas ideologias para entrarem, por exemplo, num acordo comercial. Né? Você tem união de estados membros, né, de países, forçando um país a adotar certas pautas de ideologia de gênero. Né? Porque isso também é importante a gente falar. Bloco transcultural. Quais são as pautas do Jorge Soros? Porque muita gente não conhece, né? Perfeito. Tem muita gente nova aqui no canal, não conhece. E assim, pessoal, a gente tem em cada país, é claro, ele se adapta à condição do país. Nos Estados Unidos, principalmente, as campanhas são contra o americanismo, né? Essa defesa da soberania dos Estados Unidos. Então tem toda a pauta para taxar os Estados Unidos como uma nação racista, uma nação imperialista. Então a gente vê isso por diversas associações que vão de CNPJs desde questões médicas até questões legais jurídicas, passando por, sei lá, associações de condomínio, de bairro, todas elas envolvidas dentro desse grande governo clandestino que foi montado com muito dinheiro dos Soros. E aqui no Brasil, as pautas assim vão desde a desmilitarização da polícia militar, olha só, ao aborto, à ideologia de gênero. Então, lá no site, no antiglobalismo.com, tem uns artigos que nós colocamos para vocês. Tem uma série de 7 artigos que demonstram detalhadamente inúmeras associações que foram criadas em torno do mundo pelas ONGs do George Soros. Porque a Open Society é meio que ela reúne as associações, os CNPJs, e faz essa distribuição. Olha, essa associação aqui vai trabalhar de determinada forma. Existe uma especificação do trabalho. Cada um faz o seu e assim eles conseguem atingir vários ramos da sociedade. Então, recomendo que vocês acessem lá esses artigos. É necessário ler, é necessário se aprofundar, porque se nós não conhecermos o nosso inimigo, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ser sempre pego
com as calças nas mãos. Então, para que a gente não seja aí novamente enganado, para que a gente não pense com a cabeça dos Soros, né, como a gente usa no lema aqui, não deixe os Soros pensar por você, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber como ele atua, quais são as associações financiadas por ele. E Max e Mauro, foi muito interessante que logo no início a gente recebeu algumas críticas do tipo: o MBC deveria estar se manifestando contra o STF, a favor da liberdade de expressão. Mas, pessoal, quando o Reinaldo Azevedo, lá em 2010, ainda batia bem na cabeça, se vocês botarem no Google, vocês vão ver algumas matérias na Veja em que ele apontava o Barroso como o homem dos Soros no STF. O homem do aborto, o homem dos Soros, uma espécie de fantoche de George Soros ali dentro. E Max, fazendo esse estudo para o Dia Internacional do Combate a George Soros, nós identificamos basicamente 5 passos que o George Soros tem para derrubar governos. Ele já derrubou governos em várias regiões do mundo e desestabilizou nações aí, não tem nem como contar. Ele tem 5 passos. Sabe qual é o último passo, geralmente, que o George Soros toma para derrubar um governo? É a cassação eleitoral. Então ele tentou, durante todos os anos do Trump, acusou de conluio com a Rússia, tentou de todas as formas caçar o Donald Trump. Aí eu pergunto para vocês, quem é o presidente do TSE agora? Exato. Em maio, o Barroso, que o Reinaldo Azevedo, lá quando batia bem da cabeça, acusou de ser o homem dos Soros. Agora foi eleito em maio o presidente do TSE e a gente sabe que existe todo um processo para tentativa de cassação do governo Bolsonaro. Então, essa ação, embora ela seja uma ação visando muito longo prazo, a conscientização das pessoas, trazer o assunto para o debate, ela também é uma ação que tem uma importância momentânea também. Então vale a pena destacar. Nós estamos lutando contra essa ditadura do STF, contra essa censura que foi estabelecida no Brasil, mas de uma forma um pouquinho diferente que às vezes quem não está vendo um pouquinho mais longe não consegue compreender. Exatamente. Ainda vão dizer que é fake news. Isso aí. Não, hoje conspiração. Hoje os teóricos da conspiração. News, né? Hoje em dia é só isso aí que tem. Agora sim, deixa eu falar um negócio. Quem tá falando aqui, como você tá falando aqui, é a pura verdade. Lembra daquela lei aprovada no Congresso Nacional, que 2030 não pode mais ser fabricado carros combustíveis. Combustíveis. Combustíveis Um mês fósseis. antes, Google aí, procura. Quem comprou, se não me engano, 20 ou foi 100 milhões de dólares na Tesla? Soros. Só uma hipótese, quem dirá, né? Não, mas... É só uma mera coincidência. E detalhe, a Tesla é como diz, a menina dos olhos do Brasil para trazer o carro elétrico. Elétrico, sim. E a gente vê que é muito por isso que é chamado de Partido das Sombras nos Estados Unidos. Porque realmente atua nas sombras. E o que essa ação basicamente tentou fazer é jogar um pouco de luz. É isso aí. E um pouco mais a gente vai iluminando até que as pessoas consigam ver que de fato existe toda uma estrutura. E nessa entrevista do Bruno Dornelles, ele vai falar até mesmo de uma possível ligação entre o Foro de São Paulo e os globalistas. Porque hoje se fala, às vezes cria uma confusão na cabeça de quem começa a ter acesso a esse tipo de informação, porque o George Soros já derrubou vários governos comunistas. Então o sujeito pensa, como assim? Ele é de esquerda, tá derrubando comunistas, outra hora ele tá trabalhando em conjunto, aí ele apoia a imigração em massa dos muçulmanos. Como é que tá funcionando esse jogo? Tanto o Paulo como o Bruno Dornelles vão explicar para vocês lá no site do antiglobalismo.com. Então acessem lá que vai ser fundamental. Muito bom. Do mal. Muito obrigado aí, Maurício. A gente que agradece o espaço aí, como sempre, Terça Livre nos ajudando muito. Lá no início a gente veio aqui, anunciou aqui na bancada que faria esse projeto. E hoje a gente está aqui concretizando. E teve uma imagem que está no Twitter do MBC, e aproveito para convidar vocês para seguir, Eu Sou MBC, é em todas as redes sociais, é no Twitter, no Instagram, no Facebook. Só colocar lá, Eu Sou MBC. Lá existe uma foto que foi postada nessa ação que houve hoje no Rio de Janeiro, que um motoboy pegou o adesivo do George Soros, do Dia Internacional de George Soros, e colocou no baú da moto dele. Olha que legal. Isso às vezes parece ser muito... O motoboy colocou. Mas é simbólico. Isso é muito simbólico, gente. É muito simbólico. Você vê o pessoal que tá na correria o tempo todo para pagar suas contas, seus boletos, estão conseguindo enxergar
o que tá por trás, o que tá rolando por trás. E recentemente saiu uma matéria, para quem acha que o George Soros não tem a ver com o Brasil, que nós temos que focar em defender diretamente o governo Bolsonaro, saiu uma matéria recentemente que o George Soros destinou $1 bilhão, ou seja, mais de 5 milhões de reais. Mais de 5 bi, né? 5 bi, desculpa. 1 bilhão, mais de 5 bilhões de reais para combater, sabe o quê? Ditadores. Mas sabe o que quais são os ditadores que o George Soros quer combater? Sabe o que ele cita lá no meio? Uma crítica ao Bolsonaro. Olha só. Então, ele considera o Bolsonaro um ditador. E ele destinou, num único projeto dele, 5 bilhões. E aí, Max, vem na cabeça das pessoas como o Max, o Maurício, o Mauro, o pessoal do Terça Livre e outros movimentos, que não tem uma estrutura, não tem meios de ação estabelecidos, não tem grandes empresários, não tem um George Soros por trás. Exatamente. Vai enfrentar um cara que para um projeto destina 5 bilhões. Para um único projeto. É louco, pra ganhar um superchat de 10 reais aqui é uma luta. E aí, pessoal, o ponto é o quê? A gente não vai ganhar no dinheiro. Jamais. A gente nunca vai ganhar no dinheiro. Mas a gente pode ganhar com a verdade. É isso aí. Com o indivíduo. Cada um de nós temos que trabalhar individualmente no nosso local. São os pequenos pilotões. Quanto mais local for feito o trabalho, mais chances nós temos de vencer esse governo que é global. Então, o que seria, basicamente, só para nós finalizarmos, essa tentativa de um governo global? É passar por cima das suas decisões. É tirar as decisões do povo brasileiro. Então você... vamos pegar o caso da Amazônia. Internacionalizar a Amazônia. O que vai acontecer aí? Uma rede de burocratas, que nós nem sabemos o nome, que não recebeu um voto sequer nosso, vai decidir o futuro do nosso país, o futuro das nossas ações, das nossas crianças. Enquanto o nosso governo, que recebeu o nosso voto, que teve o nosso apoio, que teve a decisão do povo, o governo local, vai estar ali como um fantoche. Então, isso é a atitude globalista. É governar por meio de resoluções, sem que o povo tenha direito de participação. Embora eles coloquem ali como um jogo retórico, que se trata de uma democracia, né? Exatamente. Pessoal, então vamos lá no antiglobalismo.com assinar a petição, né? Vou botar aqui, ó, 34.875 assinaturas. Pessoal, vamos lá, Dá pra chegar a 40, né? Dá pra chegar a 50, pô. Tem 15 mil pessoas assistindo. Vamos lá, vamos assinar e vamos bater 50 mil aí até amanhã pra vocês poderem entregar lá. Vai ser aonde a entrega? A gente vai entregar em frente ao Congresso. Em frente ao Congresso, às 15 horas, né? Isso aí. Então tá certo, já tá convidado aí o pessoal. Bem, pessoal, a gente vai encerrar aqui então esse terceiro bloco. Vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com esse último bloco do nosso Boletim da Noite e bancada renovada, né? Agora o Ítalo volta e está comigo também o Henrique Oliveira, também do Movimento Brasil Conservador. Boa noite, Henrique, tudo bom? Boa noite, Max, boa noite, Ítalo. Mais uma vez, como eu disse da outra vez, repito, prazer inenarrável estar aqui com vocês no Terça Livre. Não dá para vir a Brasília e não visitar os amigos aqui. Hoje de sapato, né, Ítalo? Hoje eu tô calçado. Você de sapato e eu sem cabelo, então tá bem parecido como da última vez. Tem uma música que vem na minha cabeça quando eu olho pra você. Sabe? Lá vem. Não, eu não vou cantar não, deixa pra lá. Tá mais olhado isso aí. Mas antes do...
Pode ir. Segue. O jogo. Mas antes de eu fazer perguntas aqui pro Henrique Ítalo, fala pro pessoal da Visita TL, né? Que agora é um prêmio aí pros clientes, né? É uma forma de agradecer, né, nossos colaboradores, né, nossos assinantes, tá? Então, se você quiser assistir aqui, visitar o Terça Livre, visitar o estúdio Terça Livre durante um boletim, né? Nós estamos abrindo os boletins os boletins da manhã das terças-feiras, tá? Para que os nossos assinantes e os nossos apoiadores possam visitar e conhecer, ver como a gente faz o boletim, o antes, o durante, o depois, ver a zona que é. Vocês vão perceber que isso aqui não é nada profissional, isso aqui é tudo feito nas coxas mesmo, entendeu? Mas com muito amor, muito carinho, tá? Para vocês. Vem aqui ver como é que a gente faz o negócio e conversa com a gente, etc, né? Então, você que é nosso apoiador, nosso assinante, manda uma mensagem para suporte@terçalivre.com.br e mande o e-mail com o tema Visita TL. Lá você vai receber um formulário para preencher, tá? E vai receber também a confirmação da sua visita. Venha conhecer a gente aqui. Muito bem. Henrique, como é que foi a experiência de hoje aí do dia contra o globalismo, o dia contra o Soros? Foi sensacional. O Maurício já falou bastante aqui, mas o que mais nos deixou feliz foi a receptividade que nós tivemos. É claro, muitos saíram da toca, né? E isso é interessante quando você faz esse tipo de ação e você percebe muitos órgãos de imprensa que há tanto tempo sequer mencionavam George Soros e de repente, coincidentemente, principalmente a coisa de 10, 15 dias atrás, começaram a pipocar manchetes e matérias dizendo, nossa, como o Soros é bonzinho, para passar aquela imagem, sabe, do vovô bonzinho, que cuida dos netinhos, é muito legal. E realmente, essa negação, esse tipo de tentativa de, me fugiu a palavra aqui, desvalorizar, vai lá, essa serve, desvalorizar esse tipo de ação, serve apenas para reforçar aquele pensamento, né? Esse pensamento de muita gente, essa defesa que muitas pessoas fazem é bobagem, é teoria da conspiração, George Soros está longe, não existe nada disso. A maior arma do diabo é as pessoas não acreditarem na existência dele, acharem que ele é uma lenda, que ele não existe e tal. E se você não traz isso à luz, se você não traz essa discussão à luz, as trevas continuam agindo escondidinhas da forma que elas sempre estiveram. Então, o nosso objetivo principal foi esse, trazer a discussão, trazer o assunto, né? E nós ficamos muito felizes quando nós vemos uma hashtag no Twitter com quase 200 mil repetições. E aí pode vir alguém falar, mas hashtag não resolve o problema do Brasil. Gente, quem é que está falando que hashtag vai resolver o problema do Brasil? Agora, é uma forma de comunicação, é uma forma de chamar as pessoas para o debate e é uma forma de popularizar o assunto, né? Este foi o início, é o primeiro passo de uma caminhada. Este foi o primeiro dia internacional de combate ao George Soros e muito mais a influência, né, do George Soros. Como eu disse, George Soros não é o diabo, né? Ele apenas faz o serviço dele aqui na Terra, é o representante dele aqui na Terra. Né? É o secretário, ele tem uma procuração dele, faz muito aqui. Nós temos que começar de alguma forma. É um trabalho longo, é um trabalho de médio e longo prazo, mas que se não começar, nós vamos ficar aqui. Se você esperar na sua vida apenas para tomar alguma atitude, quando puder fazer algo estrondosamente gigantesco, você vai ficar parado a vida inteira. Tem que começar de alguma forma. Esse foi o nosso primeiro passo. Graças a Deus, estamos assim satisfeitos demais com a repercussão. E se Deus quiser, repito, foi só o primeiro passo. Vem muito mais por aí. E é só o primeiro ano. Virá 2021. 2021 vai ser maior. 2022 vai ser maior. E essa luta vai longe. Com certeza. É isso aí. Só para o pessoal ter aqui alguns exemplos, né, de como que é importante lutar contra isso. Olha essa notícia. Polônia anuncia saída de tratado que impõe a ideologia de gênero aos Estados-membros. Pois é, isso existe no mundo, viu? No final do mês passado, a Polônia anunciou a saída da Convenção de Istambul, um tratado que exige que os governos promovam ativamente a teoria de gênero
por meio da mídia e do sistema educacional, informou o Breitbart. A Convenção de Istambul para prevenção e combate à violência contra a mulher e violência doméstica, né? Esse é o nome inteiro aí do documento, apesar de denotar que pelo título se trata de questões de violência doméstica, contém, na verdade, a imposição da famigerada ideologia de gênero através do sistema educacional dos signatários. Né? Isso aí alertou, esse nome, tem uns nomes difíceis hoje aqui, hein? Zbigniew Ziobro, né? Ministro da Justiça da Polônia. Chutei aqui, né? E aí tem uma fala aqui do Breitbart. Né? Enquanto os manifestantes de extrema esquerda alegavam que o movimento de saída da Polônia visava legitimar a violência física contra as mulheres, Ziobro, né, o ministro da Justiça da Polônia, disse que as previsões do tratado minaram os direitos dos pais ao exigir que políticas sociais de extrema esquerda fossem promovidas para as crianças. Ele explicou que a convenção contém elementos de natureza ideológica, o que consideramos prejudiciais. Né? O vice-ministro da Justiça, Michel Wojcik, não sei como é que fala, disse que as disposições da convenção centram-se numa ideologia prejudicial para a família, para o casamento, acrescentando que o casamento é entre uma mulher e um homem, e não um terceiro, quarto ou quinto sexo. Né? Segundo a doutora, tem uns nomes aqui que estão bravos, viu? Pudzianowska, da Foundation for Human Rights. Como é que é? Repete o nome dela? Não vou repetir. Organização patrocinada por George Soros. Olha só. A violência contra a mulher não resulta apenas do alcoolismo ou de certas patologias, mas também resulta de problemas relacionados à percepção estereotipada de gênero. Defende, pois, os aspectos ideológicos impregnados no referido tratado, né? Então, mais aqui, ó, Foundation for Human Rights, outra organização. Sabe o que eu acho interessante dessas afirmações? Isso aí você vai ver assim, é mato na universidade brasileira. É isso aí. Esse tipo de coisa. Assim, a violência contra a mulher é fruto de percepções estereotipadas. Porra, isso aí, eu ouvi isso tanto, gente, tanto. Ninguém se dá o trabalho de explicar que caralho de estereótipo é esse. Verdade. Aonde que tá esse estereótipo? O que constitui o estereótipo número 1, né? Então assim, vamos lá. Você está dizendo que o estereótipo conduz à violência. Então a gente tem que dizer que tem que explicar que nem todo estereótipo conduz à violência. É um estereótipo específico com potencial de causar a violência. Então defina o raio do estereótipo, né? Método científico, defina o raio do estereótipo, né? Que por hipótese conduz à violência, e averigue a presença dele nos objetos de estudo. No caso, os homens que batem nas mulheres. É isso aí. Mas eu falo uma merda dessa da gatilho nessa gente. Não, isso que você está falando é o mínimo, né? É o mínimo, é uma obviedade. É uma obviedade. Você, olha, o dia que... Na boa, o dia que algum estudante de ciências sociais... Por que eu tô falando, velho? No dia que estudante de ciências sociais souber ler e escrever, já vai ser uma vitória. Já vai começar a vencer, né? Isso aí tá 20 anos pra frente. Mas é o modus operandi deles. É aquela história, não interessa como um conceito ele vai ser provado, depende como ele vai ser utilizado. É a velha história. Fake news. Isso é fake news. O que é fake news? Ninguém até hoje conseguiu delimitar o que é isso. Fulano faz fake news. E nunca apresentam qual raio de fake news que está sendo feito. Até hoje não apresentaram uma bendita fake news. A própria relatora da CPMI das fake news disse que não sabe o que existe, é fake news. Mas sabe que é crime. Não, foi excelente, inclusive. E sabe que a gente cometeu. Sabe que você cometeu. E, inclusive, a manifestação dela no programa daquela rede de televisão, né, cujo nome... me reserva o direito de não dizer, foi muito interessante. Ela disse, olha, fake news, primeira coisa que ela disse, nós temos que provar que esse pessoal praticou. Ou seja, o primeiro objetivo é provar, né? Vamos provar que eles praticaram fake news, depois que eles provarem que pra mim é crime, e depois nós vamos tipificar isso. Peraí, primeiro ela fala que tem que provar uma coisa que não é crime, pra depois, né, que pra ela
mas que ainda não é. Olha que beleza. E depois vai transformar isso em crime. Não faz o menor sentido. Não, é uma lei ad hoc, né? Porque assim, vamos lá, a lei, ela deriva de um princípio. Um princípio geral abstrato, né? Então, olha, fazer isso, X, é crime. E é pra isso que serve o legislador, é pra isso que ele serve mesmo, entendeu? Exato. Gera tal consequência. Gera tal consequência. Então, fazer isso aqui é crime. Quantas pessoas fazem isso? 1, 10, 1 milhão? Não importa. Isso é crime. Né? Isso aí, isso é o que se trata uma lei. O que ela tá dizendo é o contrário. Assim, eu vou verificar o que você tá fazendo Isso. e seja lá o que você fizer, eu vou chamar de fake news e vou dizer que é crime. É isso E aí. se hoje não é E ainda crime, vou eu- retroagir. E ainda vou retroagir. E se hoje não é crime, amanhã eu vou dar um jeitinho de fazer virar crime e você está lascado. Exato. Então, Basicamente. o que raios é fake news? O que raios é fake news? Ela não sabe o que é, porque ela não sabe o que eu faço ainda. O objetivo, no final das contas, ela confessou, o objetivo, no final das contas, é me pôr atrás das grades. É fazer botar o Marx atrás das grades. O Alan não, porque o Alan já escafedeu-se. Entendeu? Mas queria botar também. Não, mas se bem que o Alexandre de Moraes, que é o imperador do mundo, né? Ele não acha muito difícil também, não. Ele Vai querer ir lá querer, né? atrás do Alan lá. Expandir a jurisdição até os Estados Unidos, depois que o STF passou a integrar todo o meio virtual. Pois né? é, Se o você meio está- virtual é o ambiente do O STF. O sujeito tá lá no banheiro da casa dele, tweetando alguma coisa lá, não. Ele Pera, ele tá está no dentro STF, do tá dentro do STF. STF, exatamente. Realmente é um exercício bem interessante. É o modus operandi. Isso funciona na questão das fake news, funciona na tal da defesa aí da máscara, do isolamento. Eu não posso tomar o remédio, não posso tomar a cloroquina porque não tem comprovação. Então tá bom, me mostra qual que é a comprovação aí do isolamento social da máscara. O que ele te responde? Fascista. Você é fascista. Você é fascista, você está comemorando as mortes, enfim, é por aí. É modus operandi, não importa comprovar. A comprovação só é necessária se ela vier de um lado. Do outro lado, só importa encaixar a narrativa, pronto, acabou. É isso aí. Pois é. E, inclusive, né, só para complementar aquela notícia que eu estava falando aqui sobre a Polônia, na campanha de reeleição deste ano, o presidente polonês Andrzej Duda tinha assegurado que, como promessa eleitoral, a propagação da ideologia de gênero nas escolas públicas seria proibida. É uma ideologia estrangeira, não há consentimento para que esse fenômeno aconteça em nosso país de forma alguma. Os pais são responsáveis pela educação sexual de seus filhos. Pois é, eu penso sempre o seguinte: quem tem interesse de sexualizar a criança, né, ele tem outros interesses por trás disso. Porque você querer sexualizar uma criança, para mim, é a coisa mais abjeta, tá, que um ser humano adulto pode fazer. Devia estar atrás das grades. Aí não é só uma questão assim de, eu discordo. Não. Você quer sexualizar uma criança com que intuito? Essa sempre foi a minha grande pergunta. É tentar ultrapassar a última barreira, parece, né? Uma insistência em ultrapassar aquilo que é intransponível, pelo menos para nós aqui. É inimaginável você tentar sexualizar uma criança. Pois é. E essa tentativa e que vem dia após dia, ano após ano, é realmente algo doentio. Concordo integralmente pra mim, contigo. quem quer sexualizar a criança quer se aproveitar dela. Eu parto desse princípio. Já desconfio de um cara desse. Quem defende uma coisa dessa. Ou então não pensou bem, né? No mínimo, né? Porque pode estar defendendo a ideologia de outro. E no Brasil tem isso, idiota útil, né? É o cara que defende a ideologia do outro. Ele deve estar certo, então eu vou defender também. E agora é muito bacana ver esse tipo de reação, né, do governo da Polônia. Mais ou menos assim, ok, vocês estão querendo me impor uma coisa que vai contra todos os nossos princípios. É isso. Né, contra o pensamento do povo, contra aquilo que o povo acredita e defende. Então não, estamos fora. É isso aí. E doa quem doer, né? Porque vai sair de um acordo de vários países membros. Mas é isso que deve ser feito. Porque o que acontece? O governo, ele está... O governo, ele está para o povo. Não é o povo que está para o governo. As pessoas não entendem isso. Porque o que acontece? O governo tá lá, tá para me representar. No Brasil, o que você tem? Maioria das pessoas são cristãs. Acho que são 80%, 85%, né, no último IBGE que teve. Ora,
Então, o governo tem que ser favorável às pautas do cristianismo. Porque ele está representando o seu povo ali. Mas não. O nosso governo ele faz a representação somente de minorias. Né? Ou ditas minorias, porque muitas das vezes, se você for encontrar as pessoas, né? A pessoa real, né? A pessoa concreta, né? Que eles dizem que defende, ela vai dizer, mas eu sou contrário a isso. Exatamente. Eu não sou a favor disso, não. Isso aí é loucura dos outros. Né? E aí vai dizer, não, está defendendo ele. Não, mas ele não pensa assim. Então você está defendendo quem? E isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. Não sei se é um exemplo, mas que talvez se encaixe nessa incoerência naquela questão do motoboy. Né? Aquilo ali foi um negócio ridículo. Aquele sujeito é um babaca. Né? E é muito interessante quando você vê grande parte da população que foi às redes sociais se manifestar e por serem apoiadores, ou serem de direita, ou serem apoiadores do presidente e tal, a esquerda deixou o assunto de lado, parou de se preocupar com o ato em si e começou a criticar aqueles, os bolsonaristas que estavam criticando. Ah não, mas você é bolsonarista, você não pode criticar esse ato, você está errado. E o próprio ofendido lá mesmo, será que ele está preocupado com isso? Ele está preocupado com quem está defendendo, quem não está? Se ele é bolsonarista, se não é? Gente, as pessoas... O ofendido é cristão, né? Ofendido é cristão, Ofendido exatamente. é cristão. Então é muito interessante como eles se julgam donos de certas categorias. Né? Você não pode falar em racismo porque só a esquerda pode defender o racismo. Você não pode falar, defender, por exemplo, o homossexual, não, porque é só a esquerda que defende os homossexuais porque realmente se apropriaram. É bem interessante esse discurso. É curioso, né? Você vê que realmente é uma tentativa de apropriação. Por quê? Porque dá muito dinheiro, né? E é um método, né? Um instrumento de desestabilização dos governos. E isso aí é o modus operandi deles no mundo. E tem uma outra notícia aqui que eu queria comentar antes de terminar a live de hoje, que tem também a ver com tudo isso que a gente está falando aqui agora. Corte Europeia de Direitos Humanos força Hungria a reconhecer pessoa como transgênero. A Hungria, que é o país ali de origem de George Soros, e ele tá proibido, né? Tá proibido pra você ver como ele é bom, né? Como ele é legal, como ele é bacana. Pois é. Essas duas notícias, né, a anterior da Polônia e essa que eu tô lendo aqui agora, elas estão nos estudos nacionais, tá, pessoal? Esqueci de comentar. Mas tá aqui, ó. Um processo que se arrastou por 5 anos na Corte Europeia de Direitos Humanos foi decidido em favor de um refugiado iraniano que pediu asilo na Hungria em 2015, porque tinha nascido como mulher e decidiu mudar de gênero depois. O sujeito quis que seu nome e demais caracteres que o indicassem como mulher fossem mudados nos documentos. O governo húngaro recusou, alegando que uma certidão de nascimento da Hungria era necessária para fazer as alterações. O caso foi parar na Corte Europeia, então que condenou a Hungria a retificar os dados nos documentos da pessoa e ao pagamento de 6.500 euros a título de danos, assim como as custas processuais. Pois é, né? É mais aí um exemplo. Olha, para você ver, passaram por cima de uma regulamentação, porque a discussão aí não seria nem que a Hungria estava se negando a fazer a mudança. Não, é uma questão documental. Documental, não é cidadão, não tem como fazer, gente. Eu vou abrir uma exceção para ele que eu não abro para ninguém. Mas não, colocaram mais uma vez a questão ideológica aí à frente. Né? Então, mas isso é importante, porque não foi nem tanto a questão ideológica. Né? Porque o problema era uma questão jurídica. Não, sim, né? eu digo... Que aí, pela questão ideológica, isso, exatamente. Ele cria uma instabilidade jurídica exato. Que agora abre uma precedência que as outras pessoas, que mesmo que não seja da ideologia, eles vão poder se utilizar disso. Exatamente. Ah, mas com ele pode, então comigo pode. Exatamente. Abriu uma brecha aí. E é esse o modus operandi desse pessoal. Aqui é importante vocês entenderem o seguinte: a maioria dessas minorias estão sendo utilizadas, estão sendo usadas por grupos que têm interesse de desestabilizar governos nacionais. Né? E a Corte Europeia agora vai mandar como é que o governo húngaro tem que lidar com questão documental jurídica. É a mesma coisa do STF, né? Você abre uma brechinha, você aceita que os caras façam uma coisa que está além do seu poder, aí você vai ter que aceitar o resto.
né? Então, a Corte Europeia fez aí esse negócio aí, condenou o país a pagar, né? Ultrapassou a estrutura jurídica do país, né? Você se vira, nego, né? Eu tô mandando, você que obedeça. E se eles aceitarem isso aí, meu filho, não vai parar nisso. Não vai parar, vai continuar nesse processo, vai continuar nesse negócio infernal que é o processo globalista. Coincidentemente, sempre aquela ideia de um governo, entre aspas, europeu, mundial, intervindo na soberania de um país. Exatamente. Muito bem, a gente já está aqui quase, né, batendo aqui o horário da nossa live, então queria agradecer a presença do Henrique Oliveira. Muito obrigado aí pela presença. Prazer foi meu. Eu adoro vir ao Terça Livre, seja para assistir, seja para participar. Assim, sempre que eu puder e sempre que eu receber esse convite tão honroso, estaria aqui com prazer, sensacional. E parabéns aí ao Movimento Brasil Conservador pela essa iniciativa, que é bater na base, né? É Exato. você preparar algo para o futuro, né? A gente não está lutando aqui nem tanto pelo agora, mas é pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pessoal. Isso aí é importantíssimo. É isso que vai realmente mudar algo nesse país. Tá? Agora aqui a gente está só mantendo o corpo vivo, né? O paciente está lá agonizando, então a gente vai injetando, né, remédio nele ali na veia para ele se manter vivo. Mas a mudança, né, na causa, né, a cura da causa do problema, é isso que são ações como essa, né, de conscientização e de formação, né, porque o mais importante é as pessoas, a partir disso, começarem a se formar, que vai mudar lá na frente. Ítalo, e tem também a questão, né, do recadinho que você costuma dar das vagas, né, das novas vagas aqui pro Terça Livre. Então, você que é de Brasília, meus caros, você que é de Brasília e está procurando aí um emprego na área ou como jornalista ou como revisor de texto, né, nós temos 2 vagas, né, disponíveis aí aqui no Terça Livre para Brasília, especificamente para Brasília e o Distrito Federal, tá? Uma para jornalista, tá aí a vaga, esse é revisor de texto, né? Tá aí o perfil desejado, né? O desejável curso superior, a experiência de 3 anos em redação de jornais, revista, né? Conhecimento de WordPress, software, a news e contratação via pessoa jurídica, tá? Se você não se encaixa perfeitamente a esse perfil, né? Você pode tentar também, né? A gente não é xiita em relação a isso. É o perfil desejado, né? E tem a de jornalista, que é o... Não, aquela era de jornalista. Agora... Aquela é revisor de texto. Agora essa é jornalista. Meu filho, você decida. Não, é porque ele tinha mudado, você não percebeu. Você leu de jornalista. Então tá bom. Eu li de jornalista? Isso, então tá bom. Então agora é o revisor de texto, tá? É basicamente a mesma coisa, né? Porra, é foda, né? É isso, então. O link pra tudo isso tá aqui embaixo, tá bom? É isso. Não, mas então, o único requisito que é realmente importante, que não tem como abrir mão, é que a pessoa more em Brasília, né? Ou seja, tem que são vagas de emprego presenciais, tá, pessoal? Não é home office, não. Então, obrigado, Ítalo, aí pela presença. Valeu. E obrigado, Henrique. Eu que agradeço. Grande abraço. Muito bem. Pessoal, então a gente está chegando aqui ao final do nosso Boletim da Noite e amanhã a gente volta com o Boletim da Manhã às 10 horas da manhã. Fiquem com Deus. Até amanhã. Não somos monetizados pelo YouTube. O que fazemos é por acreditar no governo Bolsonaro. Uma forma de nos ajudar é inscrevendo-se no canal e curtindo e compartilhando o vídeo. Vamos reverberar a nossa voz. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.